Vamos. Acho que tem um assunto bem interessante, a gente vai ter muita coisa para conversar, coisa boa. E aí a gente vai orar e no final da nossa live, os irmãos, a gente vai estar orando aí pelos que colocarem pedidos aqui, que eu consegui ver aqui, tá bom? E os demais a gente pode compartilhar também no grupo da igreja, tá? Colocar lá os pedidos que a gente vai estar orando, intercedendo uns pelos outros, viu? Porque é importante nesse momento, né? Acho que esse momento é um tempo de nos apegarmos principalmente a três coisas: a humilharmos na presença de Deus, se é que podemos nos humilhar, porque já um pecador já é humilhado por natureza, mas a interceder uns pelos outros. E acho que é tempo de adorar o Senhor também, mesmo nessas dificuldades, no tempo de isolamento que estamos tendo, tempo de adorarmos ao Senhor, de zelar pela nossa vida, pela nossa intimidade, né, com Deus, e valorizar bastante esses pontos na nossa vida. E é aproveitar esse tempo para isso também, pastor, que é fundamental. E vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Agradeço pelo pastor Israel, que está aqui hoje para compartilhar um pouco sobre um tema tão pertinente e tão importante, que é a evangelismo. Que o Senhor abençoe a conversa, o diálogo aqui, a explanação, as explicações, e que, Senhor, teu povo seja edificado, teu povo, ó Deus, venham aprender mais de ti, e que possamos, Senhor, ser aprovados naquilo que o Senhor conferiu a nós como responsabilidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos por este momento. Amém. Bem, pastor, nosso tema é bem interessante, né? Sobre falarmos sobre evangelismo como uma oportunidade única, né? E eu me lembrei daquela passagem lá de Lucas 13, 34 e 35, né? Nós sabemos que nesta vida, a nossa vida, melhor dizendo, é marcada por oportunidades. Algumas são aproveitadas e outras são jogadas fora. E muitas vezes a gente pensa, se eu tivesse a chance de fazer de novo, se eu tivesse uma outra oportunidade de praticar isso de novo. Mas, olhando para o texto de Lucas lá, que é um dos textos que eu pensei quando pensamos nesse tema, a gente percebe que Jerusalém, ali, o povo, ele teve a chance, uma oportunidade única, e não aproveitou. Lá em 34 e 35, vou só ler o texto, vai dizer: Jerusalém, 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 você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Que é uma repreensão feita pelo Senhor Jesus ao povo da época. Paralelo a isso, pensando ainda neste tema, evangelismo como uma oportunidade única, pastor, eu quero ler o texto, e aí eu queria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias, os que tiverem, em 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículos do 1 ao 8. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso... 2 Timóteo, capítulo 4, os versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas.
Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me seja guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo exortando aqui, escrevendo a Timóteo, sobre em relação a permanecer fiel à pregação. Então, pensei nesse tema, nesse texto também, que nos remete ao nosso tema de hoje, evangelismo como uma oportunidade única. Então, eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre o tema, e na medida do que o senhor for explanando, a gente vai comentando e complementando, se assim for. Ok. Então é muito bom estar com os irmãos e falar de um assunto que talvez não seja tão agradável para algumas pessoas ouvir, né? Evangelismo. Eu fico pensando que muitas vezes esse tema ele foi desprezado antes da pandemia, né? Muitas igrejas não fazem evangelismo. Na verdade, não há uma preocupação nessa área em muitas igrejas, infelizmente. E quando tem, em algumas igrejas, não são todos os membros que são envolvidos. É muito bom se todos os membros fossem envolvidos nesse trabalho de evangelismo, mas infelizmente não há isso. Então eu queria começar pensando no que é evangelismo. Se você, irmão que está nos ouvindo, pudesse definir evangelismo, o que seria, né? Nós estamos estudando no seminário sobre esse tema há aproximadamente 3 anos, mas é algo que vem me acompanhando durante muito tempo. E quando eu penso em evangelismo, eu penso de maneira bem simples, fazer Cristo conhecido entre os pecadores. Isso é evangelismo, é você levar Cristo a ser conhecido pelos pecadores. E aí envolve a pessoa de Cristo, né? O porquê ele veio morrer, por quem ele morreu e como foi que Deus, sobremaneira, de maneira especial, ele aceitou o sacrifício de Cristo para nos salvar, né? Para nos redimir, nos perdoar. Então, uma definição é bem importante aqui. O que é evangelismo? Você precisa saber o que é evangelismo. Evangelismo é fazer Cristo conhecido. Mas eu pergunto para você, todos devem evangelizar ou só alguns? Eu penso que todos devem evangelizar, sem exceção. O texto que o pastor leu aí diz, faz o trabalho de um evangelista. Está falando aí a Timóteo, né? E Uhum. eu penso que Timóteo, como jovem pastor, ele deveria instruir a igreja para que a igreja pudesse também fazer o trabalho. Eu penso que quando Paulo diz aí, faz o trabalho de evangelista e cumpra plenamente o seu ministério, Paulo não está se referindo só a Timóteo, que ele não instruísse a outras pessoas, até porque no próprio texto de 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele vai dizer que ele deve ser alguém que instrui e ensina as pessoas. Então, quando a gente pensa em evangelização ou evangelismo, isso inclui irmãos e inclui também o pastor. Então, eu queria começar com isso, né? John MacArthur deu uma definição de evangelismo bem interessante no seu livro Evangelismo. Ele diz que evangelismo é um mendigo mostrando o pão a outro mendigo. Quer dizer, é dois famintos. Como o pastor falou aí, que a gente tem que pedir misericórdia a Deus, né? Mas como é que a gente pode pedir na posição que a gente está, né? E se a gente lembrar de misericórdia,
como Deus agiu em nossas vidas, nós vamos olhar para a vida dos outros pecadores com misericórdia também. E, de fato, misericórdia seria Deus não dar aquilo que a gente merece. Ou seja, nós merecemos o inferno, a condenação eterna, mas Deus nos amou tanto que Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz pelos nossos pecados, e alguém chega para nós e diz isso. Aí a gente observa o grande amor de Deus, agindo com a sua misericórdia, mas também a obediência na vida do crente. A obediência essa a Deus, mas também o amor à ovelha perdida, né? Ao pecador. Tem um texto que eu também amo muito, pastor, que é lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, se você puder abrir, é um texto bem conhecido. Versículo 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15 diz: Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então nós observamos aqui que é necessário pessoas para falar. Mas pastor, se no tempo que não tinha a pandemia, não tinha tanto evangelismo, e agora que tem? Como fazer isso? Quem é que deve fazer isso? E aí eu diria uma oportunidade única. Oportunidade única por quê? Eu penso que tem algumas coisas aqui que são importantes a gente destacar, pastor. A primeira delas, você não vê mais testemunha de Jeová batendo na sua porta. Então, as seitas, elas pararam mais. As seitas pararam mais. Não há tanta eficácia das seitas nesse momento. E, consequentemente, eles não têm tanta influência em outras pessoas. Os estudos bíblicos presenciais pararam. Eu entendo que eles estão fazendo via WhatsApp. Eu penso que eles não são meio tolos, não, nesse sentido. Eles estão fazendo via WhatsApp. Como também nós estamos fazendo com algumas pessoas, certo? Eu penso que aqui também é o momento oportuno, porque as pessoas estão mais abertas a ouvir o Evangelho. E aí eu coloco aqui alguns pontos relacionados a isso, que elas estão abertas. Primeiro, nesse sentido, é em relação ao medo. Elas estão com medo. E aí você pergunta, com medo de quê, pastor? Com medo da morte. A morte está mais perto. Elas perceberam que a vida delas não é bem aquilo que elas pensavam. Eu sou independente, eu não preciso de Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e elas agora estão percebendo que não, mesmo que ela tenha dinheiro, casa, mesmo que ela tenha um conhecimento na sociedade, elas precisam de Deus. E eu tenho visto isso, pastor, de uma forma mais intensa através do programa de rádio. Aumentou a audiência do programa de rádio que eu faço. De pessoas aqui da cidade. As pessoas estão mais desejosas de ouvir, aqui é o terceiro ponto que eu queria destacar, desejosas de ouvir sobre Deus. Aí é o momento onde as pessoas querem conhecer a Deus. E é por isso que eu digo que é um momento oportuno também nesse sentido. As pessoas estão abertas para conhecer de Deus. E quem é que vai pregar? Quem é que vai falar para essas pessoas? É quem conhece a Deus. E no ponto de vista bíblico, quem conhece a Deus é aquele que teme a Deus. Então, biblicamente falando, todo crente teme a Deus. Ou é para temer a Deus. Logo, aí vem uma outra questão que eu queria abordar aqui. Eu sei que evangelismo eu devo fazer, eu sei que está um momento oportuno, mas quem deve fazer?
Quem deve fazer? Só os pastores? Por exemplo, nós estamos fazendo uma live aqui com o propósito de despertar irmãos para evangelizar. É esse o propósito, né, pastor? Penso eu. E também despertar as nossas vidas. Que a partir do momento que a gente estuda, vem esse despertamento. Mas será que os irmãos também não poderiam fazer lives? Será que os irmãos também não poderiam usar o seu celular, as suas redes sociais, para levar a palavra de Deus? Aqui eu diria que precisa de duas coisas importantes. E pense bem nisso que eu vou dizer. A primeira delas, você precisa ter uma visão do reino, não uma visão de si mesmo. E uma visão do reino é que o reino de Deus continua a ser expandido. As pessoas continuam pecadoras e elas continuam precisando ouvir do evangelho, seja com vírus ou sem vírus. Elas precisam ouvir o evangelho, porque ainda há pecado. E elas precisam ouvir da palavra de Deus. O segundo detalhe aqui, quem é que vai fazer isso é só quem tem compromisso com Deus. Antes da pandemia, só quem fazia evangelismo é quem tinha compromisso com Deus. Durante e depois da pandemia, só quem é que vai fazer evangelismo? Quem tem compromisso com Deus. Se eu não tenho compromisso com Deus, esse momento agora que eu estou enfrentando aqui, é um momento assim que eu daria um glória a Deus pecador. Glória a Deus, não vai ter o pastor perturbando, não vai ter irmão, vamos para o evangelismo. É muito bom esse momento para quem não tem compromisso com Deus. É muito louvável, é muito tranquilo, né? O pastor não está pegando no meu pé, ninguém está pegando no meu pé. Ou então, um pastor que é preguiçoso, aí não tem um irmão pegando no meu pé. Não tem um irmão perturbando. Agora, eu posso sossegar, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. O nosso compromisso não é com o irmão, eu diria, é com a igreja, mas acima da igreja, é com Deus. O nosso compromisso é com Deus. E por que eu digo que é com Deus? 1 Coríntios capítulo 9, abra aí sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 9. É no Novo Testamento. Versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim, irmão: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Aí você pode dizer assim, isso daí quem está falando é Paulo, e é só ele que é o responsável de pregar o evangelho. Não. Como Paulo, eu e você somos crentes em Jesus Cristo. E nós somos incumbidos de pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, eu ganho galardão. E ao mesmo tempo eu diria, eu dou exemplo para outras pessoas. Mas se eu faço por obrigação, é porque essa responsabilidade pesa sobre mim. E eu devo sim cumprir com as minhas responsabilidades. Ou você acha que não tem responsabilidade com Deus? Eu tenho. E aí, aproveitando esse momento oportuno, eu diria que você precisa ter alguns cuidados. Pastor, quando quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Pode ir. Eu quero entrar aqui e tal, né? Então, eu queria dizer que a gente precisa ter alguns cuidados, né? Eu sei que nesse momento, talvez você entre naquele clima, agora eu vou evangelizar para todo mundo, eu vou sair no meio da rua e eu vou pregar. Não, a gente precisa ter alguns cuidados. Eu diria que cuidados necessários. Por exemplo, existem decretos, leis,
que foram estabelecidas com o propósito de cuidar da nossa saúde. Então, respeite esses decretos. Não é hora de fazer culto ao ar livre. Não é hora de você sair evangelizando de casa em casa. Tem outros tipos de meios e métodos de evangelismo, mas esse não é o momento. Um segundo detalhe aqui: busque usar bem os meios permitidos para levar a palavra de Deus, né? E aqui eu diria, por exemplo, o meio mais permitido seria esse aqui que a gente está usando. Isso aqui você vai alcançar não só a sua vizinhança, não só a sua cidade, mas o mundo. Literalmente você alcança o mundo. Eu estou fazendo programa de rádio todo dia. Teve uma irmã que ouviu o programa de rádio, uma Maria, lá de Moçambique. De Moçambique. Ontem, e hoje, né? Uma irmã lá do Rio de Janeiro, ouvindo o programa de rádio. Então, eu posso alcançar o mundo usando bem aquilo que Deus permite eu usar. E eu posso usar bem mesmo, certo? Eu posso usar bem. O terceiro momento aqui é: veja aquilo que você pode usar e que você pode usar bem. Eu tenho visto, pastor, irmãs usando bem a contação de histórias no YouTube. E eu tenho ficado assim maravilhado. Irmãs contando histórias no YouTube e no Facebook, né? Inclusive a turma aí do seminário, a gente passou pelo menos duas vezes para eles fazerem vídeos, né? Para alguns foi uma penitência. Pastor, mas para outros ficou aquela ideia, né? Pastor, quando é que vai ter o próximo? Quando é que vai ter o próximo, né? Doido já para estar direto. Então, você pode ter os cuidados necessários, mas você pode usar os meios permitidos para você alcançar o maior número de pessoas possíveis. O que entra aqui, pastor, que eu acho que é bem legal, é a sabedoria que a pessoa tem. É a sabedoria. Se você tem sabedoria, você vai usar bem. E aí eu queria te dar algumas dicas nesse sentido. Antes eu queria ir para a Bíblia, pensando nessas dicas. Atos, por favor, abre aí. Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 16, Paulo ele está em Atenas. Quem é crente conhece essa história, mas quem não é, vai conhecer agora. Não sei se tem algum não crente aqui, mas vai que tem, né? Ou um desviado aí, não sei, né? Paulo está em Atenas. Paulo está ali indignado com o que ele vê naquela cidade. O versículo 16 diz: enquanto esperavam em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E aí isso o fez discutir ou pregar, debater na sinagoga dos judeus. E uma coisa que eu percebo aqui é que Paulo aproveitou o momento oportuno. Como diz hoje, né, a nossa temática, evangelismo, uma oportunidade única. Qual era, pastor Sérgio Cosmo, a outra oportunidade que o apóstolo Paulo iria ter indo para Atenas e pregar onde ele pregou? Talvez nunca mais. Nunca mais. Mas ele aproveitou. Ele aproveitou essa oportunidade. E aí o texto diz, lá no versículo 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros.
pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Veja o que ele estava pregando: o evangelho. Ele estava evangelizando. E isso chamou a atenção das pessoas. Versículo 19. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E ali o texto diz que todos os atenienses que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. E Paulo vai para essa reunião e lá ele usa o que eu quero aqui exatamente dizer como momento oportuno. Ele diz que observa a vida daquelas pessoas, os objetos do culto dela, e lá ele ouviu sobre um Deus desconhecido e ele começa a pregar ali o evangelho. Eu lembro que uma vez eu fui no Juazeiro do Norte e eu fui consertar uma bolsa que eu tinha, uma mochila, né? E aí o homem lá, ele tinha tudo que era santo, ele tinha na parede, assim, né? Aí eu me lembrei dessa passagem. Aí eu disse assim: o senhor é muito religioso, né? Aí ele disse: sou. Eu vejo que o senhor adora Padre Cícero, São Francisco. E aí fui. Mas o senhor já ouviu falar do Deus que fez o céu e a terra? Ele disse: não. Aí eu lembrei dessa passagem. Entendeu? Aí hoje, como é que a gente pode fazer para alcançar as pessoas? O momento, eu diria que é único. É único por quê? Qual foi a vez que você e eu passamos por uma pandemia? Lembra aí? O pastor já está com quantos anos? 60, por aí? Né? 34. 34, né? 34. Eu estou com 20, não, 46. Eu estou com os 46. Mas nunca eu passei por isso. Nunca. Na verdade, eu acho que teve 2 momentos críticos, pelo menos recente, mas um pouco distante, que foi a gripe espanhola, que há uma comparação com o novo coronavírus com a gripe espanhola, e também a peste negra, que vai um pouco mais longe. Uhum. Mas eu até conversando com o pastor Leandro, ele disse que ia fazer uma pesquisa para ver como as pessoas, os crentes, se comportaram durante esses períodos, né? A gripe espanhola e a peste negra. Como foi o evangelismo, a vida cristã, os cultos e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria destacar é que hoje você pode usar meios para levar as pessoas a conhecerem a Deus, o evangelho. Como? Lives é o que mais tem sido usado, né? Uhum. Lives. Então, você pode usar o Instagram, o Facebook, você pode usar o YouTube também, né? Como muitas pessoas têm usado, para fazer essas lives e espalhar o evangelho. Você pode fazer também estudos online. Então, por exemplo, o pastor falou que está usando o Zoom, né? Que é um veículo também que você pode levar o evangelho. Então, você pode dar um estudo para um grupo de pessoas através do Zoom. E aí, eu diria que seria muito legal se os irmãos ajudassem o pastor nesse sentido. Pastor, eu vou conseguir 10 pessoas para o senhor dar um estudo bíblico toda semana. Pense, o pastor, só em falar, o pastor já fica, oh, glória a Deus, meu irmão, né? Já fica a alegria. Porque um grupo de irmãos conseguiu 10 pessoas para o pastor dar estudo bíblico. Ou para um irmão dar o estudo bíblico. Ou vamos pensar nas senhoras da igreja. Vamos conseguir 10 senhoras para a gente dar 10 estudos bíblicos sobre a mulher que edifica a sua casa, a mulher que ama a Deus.
Então, eu posso dar estudo bíblico online. Agora é necessário que a igreja ajude nesse sentido, de conseguir pessoas para a gente dar esse estudo, né? E aí isso eu creio que vai ser muito bom. As irmãs da igreja, pastor, aí tem muitas irmãs, não tem? Algumas. Pronto. Bom número. As irmãs da igreja podiam contar histórias para um grupo de criança. Então, um grupo de criança que, vamos pensar, cada família tem. Então, vamos lá. Em tal horário eu marco essa reunião e vou contar a história de Samuelito. São 5 histórias. Samuelito se divide em 5 histórias. Então, durante 5 semanas, aquelas crianças vão aprender sobre Samuelito. E isso não precisa ser presencial. Eu posso contar aqui, ó, e levar a palavra de Deus, né? Sem dúvida. Eu também posso fazer, pastor, hoje está muito fácil, um programa de rádio, certo? Eu posso fazer da minha casa, se eu quiser. É porque a gente já tem aqui o programa de rádio. Mas se eu quisesse, eu faria em minha casa. Minha casa. Eu tenho uma caixa de som aqui, eu tenho um microfone, eu tenho um cabo que liga no celular. Então eu posso fazer aqui um programa de rádio fogo puro, só um exemplo, né? E aqui eu posso usar o meu computador, tirar a música do computador para passar para o celular e eu posso fazer 1 hora. No Facebook eu posso fazer até 10 horas de programa de rádio. Tá entendendo? Sem pagar nada. Sem pagar nada. Né? O pastor Irani, eu acho que o senhor conhece, ele conseguiu uma caixa que é diferente da minha, porque se eu tivesse conseguido essa caixa, eu faria o que ele está fazendo. Ele pegou uma caixa que tem bateria própria, eu acho que é 2 horas, uma caixa de som. Ele botou na moto, pega o microfone, bota um pendrive lá com louvor e ele sai nas ruas pregando o evangelho. Quer dizer, não existe desculpas, meu amado e querido irmão, para você ficar, ó, não posso evangelizar não. Não venha com essa não, certo? E lembre-se de uma coisa, todo mundo tem família, né? Todo mundo tem família. Na verdade, Com certeza. tem um texto, agora, deixa eu ver se eu lembro. Se eu não me lembrar, o pastor me ajuda. Paulo diz que eu devo aproveitar, Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, pastor. O senhor vai me ajudar aí. Aquela parte que diz assim, que eu devo aproveitar a oportunidade com os de fora. Lembra? Peraí, pesquisar aqui. Oi? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Pronto, eu achei aqui. Acho que eu achei. Mas eu vou ler aqui e o senhor olha aí, tá bom? Certo. Efésios 6:19 diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar seja dada a mensagem a fim de destemidamente torne conhecido o evangelho, o mistério do evangelho. O irmão João está dizendo que é Efésios 5:16. Deixa eu ver aqui. 5:16, isso. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí deixa eu perguntar, pastor. Responde aí para mim, essa aí o senhor vai falar. Os dias atualmente têm sido dias maus? Sem dúvida, tem sido dias difíceis. Temos que aproveitar. Pegando um link aí no que o senhor falou sobre o uso dos recursos que temos e aproveitar bem essas oportunidades, esses recursos, eu fiquei me lembrando e meditando hoje durante o dia sobre os recursos que Paulo tinha na sua época. Qual eram não mídia, mas os recursos que ele tinha para aproximar ou para se comunicar com as pessoas. Era carta. Era o meio de comunicação que ele tinha. Ou então mandava um recado por uma pessoa, uma informação, e a pessoa, quando voltasse, trazia aquela informação. E a gente percebe que
Era o WhatsApp daquele tempo, Era o né? WhatsApp da O época. Instagram, o Facebook. E Paulo fez muito bem o uso dessas coisas, não só Paulo, mas como os outros também, né? Fizeram muito bem o uso, e a mensagem era a pregação do Evangelho. A mensagem das cartas que Paulo escreveu quando estava preso é pregação do Evangelho, é exortação à santidade dos que já são crentes, tá entendendo? É tomar cuidado com as falsas doutrinas, e aí e por aí vai. Então, assim, eu fiquei pensando, os recursos eram poucos, mas os poucos recursos que eles tinham em mãos na época, eles faziam uso muito bem. E a gente E a... percebe que. Sim, pode falar. Não, não, termine. E a gente percebe que hoje estamos aqui fazendo uma live, colocando vídeos no YouTube e usando mais o Facebook para o evangelismo, depois de um período desse que nos obrigou, praticamente nos forçou a isso. Mas há 40 dias atrás, as redes sociais simplesmente era para postar uma foto ou falar com uma pessoa que mora mais distante, era a única utilidade. E aí, o texto que o senhor falou, leu de Efésios 5,16, de aproveitando bem o tempo, eu acho que nós não estávamos aproveitando bem o nosso tempo. A gente paga por algo, a gente paga para ter internet em casa, simplesmente para ficar passando o dedo no Facebook e vendo foto de outras pessoas, postagens ou falando com alguém. E não estava aproveitando para usar o tempo da maneira correta, aproveitando para evangelizar. Eu fico feliz quando no domingo à noite, quando termina o nosso culto, e alguns cultos se estendem mais, ou então os irmãos deixam salvos ali no seu perfil as mensagens, e você vai passando ali no Facebook, e praticamente toda postagem é uma live de um irmão, de um pastor, de uma igreja, acontecendo um culto. Eu fico pensando, por que não acontecia antes, né? Eu acho que a partir, depois desse isolamento, pastor, a gente vai ter que rever, de fato, um melhor uso desses meios de comunicação e aplicar É, e usar melhor isso para a propagação do evangelho. Porque isso, tava... Pode falar. porque isso também não deixa de ser graça de Deus, né? Eu estava conversando no domingo à noite com o pastor Willy, do Ministério Portas Abertas, e ele falou que a única maneira que os irmãos, não é ideal, claro, mas também semelhante a nós, eles estão fazendo uso disso para poder se reunir, para poder pregar o evangelho. Então, acho que a gente tem que. É, Os dias são maus e a gente. Daqui para frente, amanhã a gente vai ter uma live sobre o mundo pós-pandemia, e a gente vai tocar um pouco nesse assunto, mas daqui para frente, pastor, eu acho que a virada do século aconteceu nesse período. Não foi do século XX para o XXI, não foi lá no ano 2000. Está acontecendo agora a virada do século, porque as coisas vão mudar de fato daqui para frente. A maneira das pessoas agirem, se comportarem, a coisa vai mudar. Não será mais a mesma coisa. Então, acho que é tempo, sim, da gente fazer um melhor uso, né, para remir o nosso tempo, aproveitar. Sem sombra de dúvidas, a nossa principal responsabilidade é pregar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso falar. Eu penso muito, uma frase que eu gosto é usar o evangelismo como estilo de vida. A maneira como eu vivo, pastor, seja falando, seja me comportando, deve ser a pregação do Evangelho. Eu devo testemunhar de Cristo no meu falar, no meu agir. Eu não posso fazer essa dicotomia. Eu sou evangelismo quando eu pego a Bíblia, alguns folhetos e vou de casa em casa. Quando eu estou na escola, não, no não. trabalho, aí eu não estou evangelizando. Muito pelo contrário. O evangelismo faz parte da nossa vida como cristão. Está entendendo? Como um todo, é. É quando eu estou fazendo uso do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do YouTube, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, andando no ônibus, como o senhor usou o exemplo aí, no comércio fazendo compras. Então, assim, a minha vida deve ser uma vida de um evangelista. Né? Eu devo viver o evangelismo, eu devo pregar no meu viver e também no meu falar. Eu não posso dissociar momentos que eu evangelizo e momentos que eu estou vivendo a minha vida. Aqui é a minha vida. Evangelismo é só domingo, 4 horas da tarde. Não, deve ser tudo. Uhum. É, às vezes as pessoas dizem assim, mas por que o senhor faz tanta live? Né? Tenho que aproveitar, meu amigo. Eu tenho que aproveitar. Pode ler o versículo 17,
Efésios 5:17, por favor. 17 diz: Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí, ó. Ele diz: não sejam insensatos, procura compreender qual é a vontade do Senhor. Aí eu vou ler um texto aqui. 1 Coríntios 6, 16 e 9. 1 Coríntios 16 e 9. Olha o que diz. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Quem está falando aqui é Paulo, certo? Ele está dizendo que essa porta ampla e promissora que se abriu é uma porta para a pregação do Evangelho. Aí, meu amigo, eu queria pegar essas palavras de Paulo emprestado e dizer que se abriu uma porta ampla para nós. Uma porta ampla e muito promissora. Porque, como o senhor falou, antes nós não usávamos como hoje nós estamos usando. Tinha até outros pastores que usavam. E talvez a gente criticava. Ah, mas como é que faz o uso disso e tal e tal? Mas aqui nós observamos como Deus, ele modificou a nossa visão. E como ele nos deu uma amplitude de alcance. Hoje nós alcançamos mais. Nós temos essa possibilidade de fazer o evangelho mais conhecido. E eu não preciso pagar, eu não preciso, por exemplo, o Instagram, né? Eu não preciso mensalmente pagar nada. É de graça. E eu posso usá-lo. Não só fazendo vídeos, mas colocando versículos. Levando as pessoas para conhecer o evangelho. Quantas vezes você não abre um Facebook e tem uma imagem lá de Maria, né? Reze não sei quanto. Ou então no Instagram. Faça tal mandinga que dá certo, tal e tal. E a gente não pode usar para levar o evangelho. Eu quero ler mais um texto, pastor. Que diz assim: assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta à fé aos gentios. Aqui é Atos 14, 27. É um relato de como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. E aí eu queria dar mais uma sugestão aqui, pensando nisso. Nosso tempo vai já acabar, né? Vou dar uma sugestão aqui. Pessoal, vocês têm família. Suas famílias, a maioria não são crentes. Usem o evangelho para levar a palavra de Deus para a sua família. Use o evangelho para as pessoas conhecerem a Deus. E começando da sua família, coloca um versículo lá, coloca um devocional lá. E aí as pessoas vão poder conhecer da sua família. Eu trago aqui um alerta, pastor, rapidamente. Cuidado com o comodismo, viu? Cuidado com o comodismo. Por quê? Porque pode piorar. Talvez, se você continuar com o comodismo, e eu estou falando aqui todos nós podemos, quando voltar às reuniões, a gente nem ter desejo de ir para as reuniões. Eu falei sobre isso. Eu falei sobre esse risco outro dia, quando estava pregando no culto de oração lá no Pastor Paulo, sobre os dois riscos que estamos correndo. Tem o risco do comodismo, de se acomodar e quando tudo isso passar, as pessoas não se interessarem mais e estar empolgadas com a volta para a igreja, etc. Esquecer do Senhor. E aí o outro lado que eu falei, que eu pontuei no dia da pregação, é o lado positivo de a gente manter-se firme, constante, com a nossa fé acesa, viva, e quando tudo isso passar, a gente voltar com a outra cara para o serviço do Senhor e acabar com aquela apatia, aquela rotina de estar na igreja por estar, mas voltarmos mais firmes, mais fortes, mais motivados com o evangelismo, com missões, com uma adoração séria, procurando dar o nosso melhor. Então,
eu penso que há esse risco que o senhor pontuou aí do comodismo, das pessoas se acomodarem, e eu acho que a falta do uso das redes sociais que tínhamos antes, um medo que muitos tinham era das pessoas se acomodarem e não quererem ir para a igreja e ficar só em casa acompanhando cultos, né? Mas a gente percebe que não é por aí o caminho. É saber usar as coisas de maneira correta, é usar aquilo que Deus tem nos dado de maneira correta, né? E eu penso que a gente vai ter que aprender, vamos aprender muito com isso, né? E o povo de Deus também precisa atentar para isso, né? Para essa necessidade. Se, pastor, os irmãos compartilhassem, como o senhor falou, versículos bíblicos, devocionais que meus do Senhor, de outras pessoas que está rolando aí na internet, no YouTube, copiando o link e enviando para os amigos, para os grupos, como mandam notícias sobre política, sobre coronavírus, eu penso que o evangelismo em massa estava acontecendo, viu, pastor? A Tem gente gente recebe... que é expert em espalhar notícia ruim. Sim, sim. Irmãos, recebe lá, morreu 50, não sei aonde. Já passa pro grupo. Alguns irmãos já estão assim, meu Deus do céu. Lá vem mais. É triste, é triste. Agora eu queria dar um conselho, irmãos, que vocês que estão nos ouvindo, sejam aqui da igreja, ou seja de qualquer outra igreja, ou da Nação Santa. Consigam pessoas para a gente dar estudo bíblico, consigam pessoas para fazer um estudo bíblico pelo menos durante 7 semanas, ou durante uma semana. Tempo tem, oportunidade tem, nós podemos fazer isso. Então, nós precisamos, e aqui vai o meu conselho final, nós precisamos orar e incentivar um ao outro. Nós precisamos disso, o momento agora, mesmo distante, é um distante próximo. Nós precisamos trabalhar com estratégias, com táticas e com armas que consigamos atingir o maior número possível de pessoas. E para isso é preciso união da igreja, é preciso sabedoria dos irmãos e das irmãs. Então, pega esse desafio aí, pega esse conselho aí e vamos lá, vamos fazer isso. Você consegue, tá bom?